Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma defesa de monografia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje quem vai apresentar é o discente Marlon Mesquita Lopes Cabreira. Agradeço a presença dos convidados, da banca, professor William, professor Duílio. E, Marlon, você tem entre 20 e 30 minutos, né, para a sua apresentação. Você pode começar. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Marlon Mesquita. Hoje eu vou apresentar meu trabalho de monografia, intitulado Polinomios de Independência em Grafos. Fui orientado pelo professor Montalbán. Bem, vamos começar com a introdução. Do seguinte, primeiro eu vou explicar o que é um conjunto de independência de vértices. Bem, conjunto de independência de vértices é um conjunto de vértices, onde um vértice dentro desse conjunto não é vizinho ou adjacente a outro vértice dentro do conjunto. O que é vizinho ou adjacente? São vértices que compartilham uma aresta. Por exemplo, a gente tem um grafo aqui. Vamos fazer agora um conjunto independente nele. Esse, por exemplo. Repara que esses dois vértices, eles não têm uma aresta ligando eles. Dentro dos conjuntos independentes, tem os conjuntos independentes maximais, como esse. São aqueles tipos de conjuntos que não podem ser aumentados. Repara que, ao escolher essa configuração de escolha de vértices aqui, eu não posso escolher mais nenhum outro vértice, porque a escolha de um outro vértice, com certeza ele vai ser vizinho de um vértice já escolhido. Dentro dos conjuntos independentes maximais, tem os máximos. O conjunto independente máximo é o conjunto maximal de maior cardinalidade. Como, por exemplo, esse. Esse é um conjunto independente máximo. E ele é formado por 4 vértices. A cardinalidade do conjunto independente máximo é o número de independência do grafo. Logo, esse grafo tem o número de independência 4. Vamos continuar. Bem, agora vamos falar a relação de independência e lógica proposicional. O que a gente viu anteriormente? Que não podemos selecionar 2 vértices que compartilham uma aresta para pôr no nosso conjunto dependente. Então, ou eu posso escolher X ou eu posso escolher Y. Pensando um pouco na lógica proposicional, eu não posso escolher X e Y para fazer parte do meu conjunto. O que isso se traduz, né, na lógica proposicional? Nessa equação em amarelo. Repara que eu não posso escolher X e Y para fazer parte do meu conjunto. É claro que essa ideia ela é aplicada em todas as arestas do grafo. Sendo assim, eu consigo um conjunto independente com esse pensamento. Bem, eu também posso reescrever essa proposição aqui como não X ou não Y. Né? Ou seja, não X e Y é a mesma coisa que dizer isso, é a mesma coisa que escrever não X ou não Y. Bem, agora vamos aplicar o morfismo para transformar a lógica, o cálculo proposicional, em um polinômio multivariado, em operações básicas. Repara aqui, a gente vai transformar o não x como uma variável x. Vamos transformar não x ou não y como x mais y. Vamos transformar também não x e não y como x vezes y. Repara que eu transformei, então, o ou, que é a disjunção, em mais, e o e, que é a conjunção, em menos. Bem, agora vamos a uma aplicação. Aqui temos um grafo P2, que é um grafo caminho de 2 arestas. Como a gente tinha visto antes, nós não podemos escolher o x ou não podemos escolher o y. Então, aplicando o morfismo nessa relação, a gente vai ter uma variável x mais uma variável y. E aqui também, eu não escolho o y ou eu não escolho o z. Aplicando o morfismo, eu vou ter, então, y
tá? Uma variável y mais uma variável z. Obviamente, essa ideia ela é aplicada nessa aresta e nessa aqui também. Então, o que a gente vai ter? Esse termo, o produto desses dois termos, porque a ideia é aplicada nessa e nessa aresta. Certo? Bem, agora vamos ver alguns conjuntos dependentes desse grafo caminho. E agora, vamos observar os monômios que surgem depois que a gente multiplicar esses dois termos aqui, na distributiva. Repara que cada monômio está relacionado com um conjunto independente. Esse monômio xy, ele está relacionado com um conjunto independente formado pelo z. Isso, e se eu tenho uma variável aqui x, significa que o vértice x não está no meu conjunto dependente, que está relacionado a esse monômio. Então, se o meu monômio tem aqui a variável y, significa que o vértice y não está no meu conjunto independente, que está relacionado a esse monômio. Repara aqui, y² significa que o y não está no meu conjunto dependente, que está relacionado a esse monômio. Então, esse conjunto dependente é formado pelo x e z. Aqui, x e, eu tenho o meu conjunto independente formado só pelo y. E aqui, yz, eu tenho o meu conjunto dependente formado só pelo x. Bem, agora vamos comentar um pouco sobre polinômios de dependência. Mas primeiro, vamos a um teorema muito interessante. Teorema 1. Seja P de G o polinômio de dependência de um grafo finito G, obtido após a simplificação em 2 passos da imagem, depois de ter aplicado o morfismo. Né? Então, P de G lista todos os conjuntos dependentes maximais de G. Primeiramente, vamos comentar o que é essa simplificação em 2 passos. Simplificação em 2 passos. O primeiro é a linearização. Se eu tiver um monômio elevado ao quadrado, ao cubo, à quinta e assim por diante, eu vou linearizar ele. Como se fosse tirar a potência e colocar 1 no lugar, como se fosse isso. Então eu vou linearizar. E a absorção, o segundo passo. Quando eu tenho um monômio de grau maior que outro monômio, e esse monômio de grau maior contém totalmente um monômio de grau menor, né? Esse monômio de grau maior vai ser absorvido, ou seja, vai ser eliminado. Feito essas duas simplificações, eu vou ter o meu polinômio de independência. Vamos a um exemplo. Vamos voltar ao exemplo anterior e vamos calcular o polinômio de dependência desse grafo caminho P2. Repara aqui, o y sozinho, ele é um monômio, nesse caso, certo? E ele está elevado ao quadrado. De acordo com a simplificação em 2 passos, o primeiro passo é linearizar. Então vamos linearizar esse termo. Bem, agora a gente tem 2 monômios que são de grau maior que y e contém ele. É claro que se eu tivesse um monômio também y, né, se eu tivesse 2 monômios de mesmo grau, mas que são iguais, um absorveria o outro, né? Eu ia eliminar um e só ia ficar o outro monômio. Né? Mas, enfim, nesse caso, eu tenho um y que está contido em x, y e yz. Então, eu vou absorver esses 2 monômios. Eu vou absorver porque esse monômio está relacionado com um conjunto que não é maximal. Porque ele é subconjunto desse daqui. Se ele é subconjunto de um outro conjunto dependente, então ele não é maximal. Então, eliminamos e conseguimos o nosso polinômio de dependência. Depois da simplificação em 2 passos. Então, o polinômio de dependência de um grafo caminho P2 é, trocando em miúdos, é o meio mais o produto dos extremos. Né? Como a gente está vendo aqui. Vamos ao exemplo 2. Mas primeiro, vamos comentar o teorema 2. Sejam H e H2 dois subgrafos de um grafo G. Tal que é de G, é o conjunto de arestas de G é igual o conjunto de arestas H1 união H2. União conjunto de arestas H2. Então, P de G pode ser calculado diretamente após a simplificação de P de H1 vezes P de H2. Então, se eu tenho um G um pouco complexo, eu posso particioná-lo em subgrafos, calcular o polinômio de dependência de cada subgrafo, multiplicar, e aí, aplicando a simplificação em 2 passos,
Depois aí eu vou ter o meu polinômio de dependência do meu grafo todo. Vamos a um exemplo. A gente tem um grafo aqui, certo? De 4 vértices. Bem, eu separei 3 subconjuntos, que é um P2 em vermelho, um P2 em azul e um P1. E logo abaixo eu tenho os meus polinômios de dependência, né, de cada subgrafo. Então tem aqui o meio mais o produto dos extremos, o meio mais o produto dos extremos, e aqui o W mais Y, né, que é o polinômio de independência desse subgrafo. Agora vamos multiplicá-los. Bem, multiplicando os dois primeiros aqui, a gente tem essa soma aqui, e a gente tem que linearizar esse último termo. Linearizando e absorvendo esses dois termos, já que ambos contêm WY, né? E depois já operando com esse termo aqui, W mais Y, vamos ter que linearizar esses dois termos, linearizando e já absorvendo, nesse caso, por exemplo, né? Depois de linearizar, a gente vai ter WY mais WY, né? Eles são iguais. Então, a gente vai considerar um só. Bem, repara o seguinte, que cada monômio está relacionado com o conjunto independente maximal. WXZ está relacionado com um conjunto que contém somente o Y, um conjunto maximal que contém somente o Y. Nesse caso, eu não vou ter o W, nem X, nem Z. O XYZ está relacionado com um conjunto que só tem o W. Nesse caso aqui, eu não vou ter nem X, nem W, nem Z no meu conjunto independente. E o monômio WY está relacionado com um conjunto independente XY. Né? E nesse caso, eu não vou ter nem W, nem Y. Repara que o monômio de menor grau ele está relacionado com um conjunto independente máximo. Interessante. Então, se eu quero saber o conjunto independente máximo, é só encontrar o monômio de menor grau. Se eu tiver um polinômio de dependência já do grafo desenhado, já, é só procurar o monômio de menor grau e ele vai estar relacionado com o conjunto dependente máximo. Bem, agora vamos comentar sobre grafos caminhos, que é muito importante também esse estudo. Porque existe uma técnica de caminhos geradores, que a gente usa grafos caminhos para encontrar polinômios de independência em grafos mais complexos. Bem, neste exemplo, vemos um P4, que é um caminho, um grafo caminho de tamanho 4. Vamos, então, estudar esse P4 particionando ele em dois subgrafos. O P2, um P2 e um outro P2. Dessa forma, eu tenho o meu polinômio de dependência. E agora, eu vou realizar o produto, a distributiva. Linearizando esse último termo, eu tenho o meu polinômio de independência do P4. Repara que, neste caso, não vai ter absorção, porque não temos monômios iguais, né? E tampouco um monômio que contém um outro monômio menor completamente. Bem, esse x2, x4, esse monômio, está relacionado com o conjunto independente, nesse caso, máximo, x1, x3, x5, porque ele é um monômio de menor grau. O x2, x3, x5 está relacionado com o conjunto dependente maximal x1, x4. O monômio x1, x3, x4 está relacionado com o conjunto dependente maximal x2, x5. E o monômio x1, x3, x5 está relacionado com o conjunto dependente maximal x2, x4. Bem, um outro estudo interessante é de notações. Notações para monômios. Por que isso é importante? Imagina que a gente tem, por exemplo, um grafo caminho P30. E a gente tem um monômio só formado pelos índices ímpares, né? Que eu formando um polinômio, um conjunto independente, pulando os vértices de 1 em 1, né? x1, x3, x5, e assim por diante. Eu vou ter que escrever 15x, x. Então é interessante a gente ter uma notação para deixar isso mais enxuto. Até para o estudo ficar não tanto complexo, né, e não tão cansativo.
Bem, repara aqui. Nós vamos notar x2, x4 como M, e esse índice aqui, 5, é o número de vértices do grafo a qual eu estou estudando. Repara que a gente tem 5 vértices nesse grafo aqui. E aqui embaixo é o número que começa, o índice, que começa o monômio. Claro, o monômio ele tem que estar em ordem crescente, né? Os índices do monômio tem que estar em ordem crescente. Nesse caso aqui, x2 e x4. M52 significa que o meu monômio começa do 2 e eu vou varrer todos os pares. Então, o meu monômio é x2, x4. Como acaba no x5, né? Como eu só tenho 5 vértices, então o meu monômio só vai ser x2, x4. Por exemplo, no próximo. M5, 5 porque eu tenho 5 vértices, começa do 2, 2, só que existe uma mudança de paridade. De 2 foi para 3. Então, se eu tenho M5, 2, significa que eu vou varrer todos os pares até a mudança de paridade. Como mudou logo no 3, então só vou ter x2. E aí o próximo seria x3. A partir do x3, como aqui teve a mudança de paridade, eu vou varrer todos os ímpares. Então, x3, x5. E aí terminou, porque só tem 5 vértices. O próximo aqui, eu teria M5 é elevado a 5, né? Que eu tenho 5 vértices. Começaria do 1, vírgula. Tem alguma mudança de paridade? Tem, 4. Então, esse aqui seria M5, 1,4. Bem, aqui, começa do 1 significa que eu tenho x1 e vou varrer todos os ímpares até a mudança de paridade. Então, eu tenho x1, x3. Mudança de paridade, x4. No x4, eu vou varrer todos os pares até terminar, mas aí já termina no 5. Então, só vai até. Eu só tenho x4 nesse caso. E o próximo? x1, x3, x5. Seria o M5, 1. Porque não tem mudança de paridade e começa do x1. Daí, eu estou dando a entender que esse monômio é só formado pelos ímpares. x1, x3, x5. E aqui a gente tem os polinômios de independência dos grafos caminhos na nova notação. Alguns, né? Aqui a gente tem 3, 4, 5 e 6. Repara aqui, no P6, o M72 é o monômio de menor grau. Né? Vai ser interessante que no próximo exemplo a gente vai observar ele. Bem, vamos a uma aplicação. Bem, vamos usar uma técnica de caminhos geradores. Né? Já que agora a gente estudou um pouco sobre grafos de caminhos, vamos aplicar. Bem, esse é um grafo onde eu posso selecionar dois subconjuntos. Um caminho gerador e o outro um P1. Esse é o P1, que é o caminho e uma aresta. E o outro subgrafo é esse caminho, que é um P6. Bem, de acordo com o Teorema 2, eu tenho que pegar esse P de P6, que é o polinômio do grafo caminho, né, de tamanho 6, e multiplicar por essa aresta aqui. No caso, que seria x2 mais x6, né? O polinômio de dependência desse subgrafo, em vermelho, como a gente está vendo aqui. É necessário eu ter todo o meu polinômio de dependência do P6? É necessário eu ter todo ele para encontrar o meu conjunto dependente máximo? Não é necessário. Eu tenho que encontrar o menor monômio de P de P6 de maneira que ele absorva, ele não aumente o grau, depois da simplificação do espaço, né? Ele não aumente o grau ao multiplicar por x2 ou por x6. Ou seja, eu tenho que encontrar um monômio menor que seja invariante no produto com o meu novo polinômio aqui, né? x2 mais x6. Qual que seria? Neste caso, o menor monômio de P de P6 é válido, que é o x2, x4, x6. Porque ao multiplicar x2, x4, x6 por x2, eu vou ter o que aqui? x2 ao quadrado, x4, x6. Mas depois da linearização, eu vou ter o meu próprio monômio, que era antes, x2, x4, x6. Ele vai estar relacionado com o meu conjunto dependente máximo, que é x1, x3, x5, x7.
E a minha razão de dependência vai ser o número a cardinalidade, né, do meu conjunto dependente máximo dividido pelo número de vértices do meu grafo. Todos os vértices do grafo, né, a quantidade. Então vai ficar 4 sobre 7. Vamos à aplicação 2. A gente tem um grafo e vamos fazer a mesma técnica. Caminhos geradores e vamos tomar 2 subgrafos nele. Primeiro esse, que é um caminho P10, e depois esse P3. Bem, agora vamos calcular o polinômio de independência desse P3 em vermelho. Repara que a gente tem que calcular o polinômio de independência a partir desse produto aqui. Então, calculando esse produto e já aplicando a simplificação em 2 passos, já linearizando e absorvendo, temos o nosso polinômio de dependência. x1, x7, mais x1, x11, mais x5, x11. Bem, agora a gente tem que pegar algum monômio de P10 de maneira que eu absorva x1, x7, ou x1, x11, ou x5, x11. A nossa primeira tentativa vai ser com um monômio de menor grau, certo? Como uma primeira tentativa. Então, eu vou pegar um M2, que é o M11,2. O M11,2, ele tem grau 5. E repara que, ao multiplicar pelo x1, x7, ou x1, x11, ou x5, x11, ele não vai servir. Por quê? Ao multiplicar por esses monômios aqui, ó, ele vai aumentar o grau. Ele vai aumentar o grau em 2 unidades. Porque aqui a gente só tem índices pares, né? E aqui, todos aqui são os índices ímpares. Bem, então ele não serve. Vamos a uma segunda tentativa, que é agora tomar o M11,1. Nesse caso, o M11,1, ele tem 6 graus. E aí o M11,1, ele vai servir, porque ele absorve x1, x7, ou x1, x11, ou x5, x11. Dessa forma, absorvendo, eu tenho certeza que no final, quando eu multiplicar todos os monômios de P10, no final eu vou ter um monômio que é exatamente esse, que vai ser de menor grau. E aí, nesse caso, eu tenho o meu conjunto independente máximo formado pelo x2, x4, x6, x8, x10. E a minha solução é o meu número de dependência é 5 e a minha razão de dependência é 5 sobre 11. Ou seja, nem sempre o melhor é tomarmos o monômio associado a um conjunto dependente máximo do subgrafo caminho. Depende do caso. Às vezes a gente tem que tomar um monômio maximal para encontrar o máximo. Vamos à aplicação 3. Teorema da saturação local. Sejam V1 e V2 dois subconjuntos de vértices do grafo G, tais que V de G é igual a V1 e não V2. Sejam H e H2 os subgrafos induzidos por V1 e V2. Suponha que haja um subconjunto dependente de vértices de S de G, de forma que S1 é igual a S interseção V1 e S2 é igual a S interseção V2. Então, S é um conjunto, um subconjunto independente de vértices de G. É um subconjunto dependente. S1 é formado por alguns vértices de S que também estão em V1. O S2 é formado por alguns vértices de S que também estão em V2. Só que S1 e S2 são independentes máximos em H1 e H2. Eles são máximos. Então, S é um subconjunto dependente máximo, a menos que seja possível aumentá-lo. Certo? Aumentar o número de vértices independentes em V1 menos V2 e V2 menos V1. E diminuir na interseção. Ou seja, se o S não for máximo, eu posso reescolher os vértices de V2 menos V1, reescolher os vértices de V1 menos V2, de maneira que eu aumente o número de vértices em S. E diminuir a escolha, né? Reescolher de maneira que eu diminua a escolha da interseção de V1 interseção V2. Dessa forma, eu vou transformar o S máximo. Isso que o teorema diz. Mas é interessante a gente comentar que quando V1 e V2 são disjuntos, ou seja, a interseção é vazia,
Se S1 é máximo e se S2 é máximo, o S vai ser máximo. Porque se não fosse, a gente poderia escolher mais em S1 e mais, ou mais em S2, mas eles são máximos. Não tem como escolher outro vértice. Né? Não tem como eu ter uma outra ordenação de escolha que eu aumente. Né? Então, a gente vai estudar, a gente vai mostrar esse exemplo da interseção vazia. Vamos, então, mostrar num caso de grafo-rede. A gente tem um grafo, que é grande, e vamos tomar subgrafos, né, nele. E em cada subgrafo, eu vou tomar o conjunto dependente máximo. Repara aqui. Esse subgrafo aqui, né, X, 7 e 6, né, é um P1 formado pelos vértices 7 e 6. Ele aqui, ele está como máximo, né? Tomei aqui o 6, ele é máximo. E repara que tomando o 6, eu não posso escolher o 27, certo? Bem, então eu tenho que escolher o máximo do próximo subgrafo, de maneira que eu não escolha o 27. Tá? Então, a outra opção seria o 36. Então, de cada subgrafozinho, se eu tiver um máximo em cada subgrafo, eu tenho o máximo do grafo inteiro. Essas foram as minhas referências. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Marlon, pela apresentação, excelente. Agora, eu queria novamente agradecer a presença dos membros da banca, do William e William, e gostaria de passar a palavra a eles para que possam contribuir com suas sugestões. Bom, não tem uma preferência, vamos por ordem alfabética, vamos primeiro com o Duílio. Professor Duílio, a palavra é sua. Olá, obrigado, então, pelo convite aí, Montalbán. A gente estava trabalhando até nesses assuntos, né, um pouco. Bom, eu fiz a revisão, né, e vou começar aqui, primeiro com a própria apresentação aí. Tem um comentário da apresentação que era em tempo da apresentação, eu acho que você não apresentou, você apresentou algumas ideias sobre o polinômio de independência para o grafo caminho, mas você não fez antes de usar já algumas simplificações que você fez lá com o monômio, né? Você usou uma notação de M, né, para o grafo caminho, mas você, eu acho que não chegou a trabalhar muito o grafo caminho, assim, de forma... E aí você foi usando já direto. Assim, pareceu-me, assim, que... tá vendo? Você começou a usar já essas notações antes de falar muito bem sobre o grafo caminho. Você já foi direto, ao invés de dizer um pouco sobre o que é o grafo caminho e como é que fica o polinômio dele, entende? Verdade. Então, para uma apresentação, isso não é bom. Né? Em termos de apresentação, isso não é bom. O teorema que é apresentado aí, né, da saturação local, falta definir coisas na apresentação do teorema. Você não define, eu acho que tinha uma coisa que ficou no início do teorema. Vamos lá no início do teorema. Isso aí. Ah, não, tá certo. Eu que não faltou, não. Tinha uma coisa que eu achei que estava faltando. Tá, isso aí é só a apresentação que eu achei. Agora, na dissertação, né, eu fiz aqui várias anotações, né? Acho que eu vou compartilhar aqui para ir mostrando, mas depois eu vou mandar o PDF com isso daí. Então, eu posso interromper aqui o compartilhamento? Sim. Uhum. Acho que melhor eu compartilho aqui. Deixa eu ver. Isso aqui. Então tá.
A parte aqui de trás, do capítulo 1, né, eu não cheguei a ver nada assim que precisasse mudar. Assim, tem algumas coisas que depois eu fui lendo com algumas coisas mais e aí fui mudando. A parte aqui dos conceitos básicos, eu acho que dá para melhorar um pouco, porque você bota um monte de definição num mega parágrafo. Para um leitor, cara, isso aqui é um pé no saco. Entende? Eu imagino. Você tem que colocar uns exemplos no meio do negócio, sabe? Você tem que tentar colocar uns exemplos. Você até bota exemplo de algumas coisas aqui para frente, mas para você quebrar o ritmo, você tem que tentar fazer comentários, entende? Você tem que colocar algum exemplo pequeno que seja e etc. Tá Sim. Bom? Então, para enriquecer o texto, você tem que ter isso, você tem que ter uma quebra ali no... Porque senão fica um monte de definição... Quando eu definir grafo, eu coloco um exemplo de grafo para mostrar algumas situações. Né? Umzinho só, entendeu? Não precisa ser para tudo, entende? Mas para algumas coisas, pelo menos, você quebra, entendeu? Sim. Tipo, você definiu algumas coisas aqui, aí você bota um exemplo e explica, com esse exemplo, você explica todas as ideias que você apresentou. Entende? Entendo. Você bota um exemplo e você, com esse um exemplo, você mostra várias coisas. Por exemplo, você pode botar aqui um laço, entende? Um grafo com laço, e aí você mostra, ó, aqui tem um laço, o vértice tal é o extremo dessa aresta, entendeu? E etc. Tá? É assim que você faz. Tá bom? Tudo bem. Assim, é importante, né, quando a gente faz um texto de monografia, dissertação, você não assume que o leitor seja familiarizado, entende? Então, por isso que você faz os conceitos. Então, ele tem que ter algo contido. Então, por exemplo, talvez seja importante você comentar o que é uma aresta, né? E um conjunto de arestas. O que é uma aresta? Aí você tem que comentar. Uma aresta, né, é a ligação entre dois vértices e tal. Entende? Entendo. E aí, por exemplo, então tem algumas coisas que dá para ir melhorando nesse sentido. Deixa eu ver o que eu... Deixa um comentário aqui. Então, a definição que está aqui, ela dá para dar uma melhorada, né? Eu coloquei aqui, né, que eu acho que isso aqui dá para você dar uma melhorada. Né? Sim. Entende? Essa definição aqui da função de incidência. Entende? Entendo. Em geral, você tem que botar aqui onde é que vive o E, né? Você pode botar E pertencente a EG. Né? Botar direto ali, por exemplo. Né? Ou Sim. Bota sempre, porque depois é que você bota para E aqui e o AB aqui no V2. Tá vendo? Que você bota, por exemplo, assim, olha, IE, qual é o resultado de IE? IE vive aonde? Entende? Entendo. O IE, eu não sei onde vive. O IE vive no V quadrado? Sim, eu tenho uma aresta, né? E essa daí é uma função incidência. Eu tenho dois vértices. Então, o I então vai em V quadrado. Isso. E aí você bota um AB aqui, ó. Você bota aqui AB com parênteses, que é um par ordenado. O AB é uma notação de é um par ordenado. Você está ligando, né? Você está ligando dois vértices A e B, né? Então, esse AB aqui, certo? Certo. Ok. Só que o resultado de IE é o quê? É um par ordenado ou é uma aresta? Isso aí significa que era um par ordenado. Eu tenho dois vértices A, B, e aí eu estou ligando, né, o AB, e aí eu estou notando um par ordenado como se fosse a ligação, né, de dois vértices. Eu sei disso, mas você não entendeu. O resultado de IE é o quê? É um par ordenado ou é uma aresta? Você entende? Entendo. Então, você precisa definir apropriadamente onde vive o IE. O IE, eu entendi que você disse que vive no V quadrado.
Então, se ele vive no V quadrado, o resultado de I de E seria, por exemplo, AB, né? Sim. Eu não sei, assim, eu não sei se nessa área o Montalbán pode me corrigir aí, né? Mas Não, tá tudo bem. Faltou um pouco mais de detalhe. Embora o melhor seria para uma aresta não direcionada, um par não ordenado. Mas tudo bem, isso aí pode ser melhorado. Porque, não, é só assim, para ficar claro onde é que vive o resultado. Sim, eu entendi. Entende? É porque ele está implicitamente identificando o par com uma aresta, e isso pode confundir. Então você está identificando o par, só que aqui é uma aresta, né, já. Então tem que ver o que você quer. Sim, isso dá para ser melhorado. Tem que definir apropriadamente o que você está querendo fazer, né? Porque ficou confuso para mim. Que eu não sou da área, isso deixa uma confusão aqui. Entende? Sim. A princípio do que você está querendo fazer. Né? Então, a definição dessa função de incidência, acho que tem que deixar claro onde é que você está pegando as coisas, né? Porque, a princípio, aqui, ele diz que pega a aresta, o Ezinho é uma aresta. E o resultado, da forma como colocou, parece que o resultado tem que ser os dois vértices da aresta. Tá vendo? Sim. Aí fica meio... Tá bom. Aqui é uma coisinha, né, denotada, né? Em geral, a gente usa denotado. Aqui eu acho que você tem que trocar, né? Porque, tipo, né, para a frase ficar no sentido mais claro, né? O número de aresta, né, num grafo, né, vai ser denotado por módulo de AG. Né? Acho que tem que mudar aqui a ordem, talvez. É porque você quer definir isso, né? Então você tem que dizer antes o número de arestas, entende? Ah, entendi. É definido por isso daqui. Né? Claro. Tá. É que lá na frente até você diz, né? Que módulo de não sei o que vai ser usado para tal coisa, né? Sim. E aí, então, tipo, o módulo aqui você vai usar para contabilizar elementos no conjunto, né? Sim, aqui é a questão dos exemplos. Então, por exemplo, essas coisas aqui de exemplo que eu falei, né, para quebrar ritmo, você faz observações. Então, por exemplo, quando o grafo é completo, aí você pode observar, ó, nota que quando o grafo for completo, delta é igual a deltazinho. Entende? Entendo. Essas coisinhas você vai colocando no texto, essas observações, que aí você ajuda a quebrar um pouco o ritmo de só definições. Esse capítulo eu assumo que está bem carregado mesmo. Então você tem que fazer existe um trabalho assim. Aqui, tá vendo? A ordem é importante, porque você quer definir as coisas. Tá vendo? Você quer definir que esse cara aqui é gerador, né? Então, Isso. Então, se você fala um subgrafo, um gerador S de V é um subgrafo. Em geral, assim, fica mais claro quando você bota depois. Um subgrafo S do G vai ser um subgrafo gerador quando isso acontece. Sim. A ordem ajuda a deixar mais claro. É verdade. Aqui, isso aqui, da forma como colocou aqui, na minha primeira leitura, pareceu que os vértices são diferentes. Porque você bota uma indexação VI, VN, etc. E, normalmente, quando você bota o grafo lá G, e vai ter lá o conjunto V, em geral, esse conjunto V vai estar lá, V1, V2, V3, entende? Entendo. Então, essa indexação aqui, olha, quando você usa isso aqui, dessa forma, acaba induzindo a que todos os vértices são diferentes. Exatamente. E nesse caso não é verdade, né? Um passeio, isso não é verdade, pois é. Aqui embaixo que eu entendi que não era verdade. Então, vale ou você apontar que pode se repetir aqui, entendeu? Botar um exemplo.
entende? Comentar isso daqui, porque da forma como está, parece, pelo menos para mim, que leu a primeira vez, que eles são diferentes, sabe? Sim. Tá? Entendo. Tem um jeitinho aí de fazer. Assim, talvez mudar o jeito de escrever, mas aí eu não sei se vale a pena Às vezes ou não. nem colocar, né? Isso que está em parênteses, só comentar, né? Porque... ou você comentar que pode... Porque, em geral, você, que, assim, a princípio faria, botar um VI, né? Um índice I, onde esse índice I está nos índices dos vértices, né? Mas aí seria uma sobrecarga maior, que eu não sei, assim, se na área isso já é tradicional ou não, né? Porque essas coisas que eu estou comentando, às vezes depende da área em que se está trabalhando, né? Claro. Então, às vezes já é meio óbvio para quem está trabalhando na área e não precisa fazer alguns comentários. Aqui. Não, eu só comentei que lá na frente tem uma definição, né? Também disso daqui, né? Eu não entendi, só quando você bota um caminho, PK já é a definição do que é um caminho, já PK, não é uma notação apenas. Não é uma notação, você designa a si mesmo, P índice K. É como se fosse um grafo caminho tem essa... O que eu quis dizer é que um grafo caminho tem essa notação. P e um número de arestas. P2, 2 arestas. P3, 3 arestas. Sim. Um caminho PK vai ser um caminho assim. Tá. Com 4, isso. Com K, arestas, isso. Tá. Eu não sei se vale a pena botar essa anotação, né? Que é comum, né? Só um comentário. Eu acho que foi um abuso de notação aí, né? Coloquei eu só não sei se é importante colocar, né? Aqui falta o módulo, né? Isso, faltou. Faltou o módulo. Ok. Tem uma coisa aqui, aproveitando, tem uns comentários aqui, meio gerais, que eu não sei se eu anotei aqui no texto, mas eu tinha anotado separado. Você usa o Word, né, para fazer o texto? Não, eu usei LaTeX. Você usou LaTeX? Porque tem uma coisa, em alguns lugares, quando você bota a figura aqui, ele está muito parecido com o texto. Em geral, tem que ter alguma forma de diferenciar, porque tem alguns lugares que parece que faz parte do... andou muito. Ele está parecendo que faz parte do texto. Entendi. Tipo assim, como precisava... Eu acho que o que o senhor quer dizer é, tipo, talvez botar em negrito, ou... Isso aqui talvez botar em negrito. Entende? Mudar o formato da letra. No LaTeX isso é fácil. Deixa eu tentar ver se eu acho aqui um exemplo que isso aí fica bem óbvio. Porque teve um que ficou assim, bem imediato. Quando a gente quer achar os exemplos, não aparece muito. Porque teve um que ficou bem assim. Tá vendo isso aqui? Dessa forma. Aí tá vendo? Você vê o texto, aí depois ele vem aqui assim. Aí depois você tem que... Não, esse aqui é a figura, esse aqui é o caption da figura. Né? Então, isso é uma coisa que tem que só dar uma olhada para diferenciar. Porque fica em muitos lugares, em alguns lugares apenas, ficou parecendo que está no texto. Sim. Em geral, quando a gente bota a figura, a equação, a gente comum botar um F maiúsculo, né? Vai ser uma coisa só uma coisa importante. Outra coisa, né, que depois eu vi, assim, a voz um texto científico normalmente usa a terceira pessoa do plural.
Sim. Tá? Esse é só um comentário, que assim, é uma recomendação normal. Você bota, aqui você bota, por exemplo, repare. Então você bota 2 tipos de pessoa aqui no seu texto. Você bota aqui, esse aqui, que você repare, né? Tipo um vocativo. Aí você bota também, nota-se que, né? Bota assim, nota-se que. Então você tem 2 formas de escrever o negócio, né? E assim, isso é uma coisa, tipo assim, se você for escrever um artigo para uma revista, certamente vai dar um problema. Esse tipo de coisa. Tá, não é o usual fazer isso. Aqui você usa tomemos. Não pode. Isso. Você tem que escolher uma pessoa. Aqui tá certo. Se bem que você botou o tomemos, não é assim. Em um gráfico completo KN, tomamos. Sim. Por exemplo. Sabe? Então, assim, você tem que... podemos entender. Tá vendo? Então, tem lugar que você usa o nós. Tem lugar que você usa o nós no futuro. Aí, então, essa confusão não pode existir numa... Tá? Sim. Aqui você botou a proposição, mas aqui é uma equação. Tá? Tem uns comentários assim. Ok. Aqui, pelo menos, eu acho que você não definiu o que é EI, entendeu? Você tem que definir o que são EI. No momento que você está usando, você tem que dizer que eles são arestas, né? Eu acho que era para ter feito lá no começo, lá, quando a gente estava... Aqui você começou a falar de polinômio de dependência, então você começa a definir aqui o que são. O que é EI? EI são vértices. Por exemplo, você quer usar aqui que o EI é o vértice dado por x1, x2, sei lá, xi, xi mais 1, por exemplo. Tá vendo? Você está fazendo isso. Então você tem que escrever, talvez, né? Aqui, por exemplo, se for isso, aqui está M, aqui está N. Sabe? Sim. Então tem um cuidado aqui, tá vendo? Que é verdade. Tem que ter feito. Tá? Aqui você quer usar o produto, né? Ou alguma coisa assim, né? Aqui você bota o estrelinha. E aqui você não usa o estrelinha. Então, tipo assim, você tem que ter um operador. Em geral, quando você faz essas coisas aqui, que é de certa forma algébrica, né? A definição, né? De formalismo, você tem que definir qual o operador que está sendo usado aqui, entende? Entendo. Talvez, né? Porque aqui você botou a operação produto e botou o estrelinha. Então, se você botar a estrelinha aqui, definindo como é que é, então você tem que usar aqui. Pode ser pontinho também, se quiser, mas você tem que definir e usar. Você não pode definir e aí agora você não vai botar o estrelinha, entende? Entendi. Porque isso é uma formalização matemática que você está fazendo. Não é uma operação de multiplicação de 2 números, entende? É um tipo de operador que você está usando, sabe? Vamos dizer, é um formalismo matemático que você está fazendo. Então, para você fazer o formalismo, você tem que definir e usar o conectivo que você quer usar. Tá? Você pode até falar, mas agora em diante eu não vou botar essa estrelinha. Você tem que falar, eu não vou usar mais a estrelinha. Entendeu? Sim. Outra coisa assim, que eu depois também tinha reparado é que equação, em geral, equação a gente bota entre parênteses. Tá? A gente bota, né, o EASão, equação, aí bota entre parênteses 3.3. Tá? Então, em matemática, quando a gente bota entre parênteses, já é meio natural, equação. Quando eu vejo uma coisa entre parênteses, eu sei, é uma equação. Tá? Quando eu vejo entre colchetes, eu sei que é uma referência bibliográfica.
E quando não tem nada, eu sei que é um teorema. Ou proposição. Hã? Não sabia disso. Essa partezinha é muito específica, não sei, mas legal, interessante saber. Tipo, para quem está lendo, eu já sei, entende? Ah, sim. Isso é importante para quem está lendo, porque, tipo assim, eu vou lendo, eu já vou entendendo rápido. Há uma equação, veio da equação, não sei o quê. Eu sei que é uma equação de fato. Igual lá atrás você falou, proposição 3.3. Aí o cara, 3.3, proposição 3.3. Aí, porra, não tem proposição 3.3, tem equação 3.3, que está logo aqui em cima. Entende? Tá? Eu não entendi aqui porque que você botou parênteses, você não precisa. É psi, simplesmente. Tá. Não precisa. Tá? Então, em alguns lugares eu marquei, né, um pouco para lembrar, né? Então, entende? Aí então, eu teria aqui, que ter escrito o teorema ali no... Aplicando a primeira lei... A primeira lei de Moore, você bota entre parênteses, teorema 1.1.4, se quiser. Entende? Entendo. Se você quiser referenciar, em geral a gente bota tipo entre parênteses lá, teorema, alguma coisa. Em geral, assim, tá? Sim. Botaria isso. Aqui é aquele negócio que eu te falei também, pode-se. Em alguns lugares você usa aquele nós, aí depois você bota pode-se, aí não sei o quê. Você tem que ter uma uniformidade. Mas eu posso usar sempre o nós, então? Podemos? É o nós. Eu até peguei aqui uns exemplos para você ver. Não sei se dá para ver, né? Aqui é um artigo que pelo menos está em português, só para você ver que em português também usa. Entendeu? Então, definimos a margem de lucro e a tolerância como sendo respectivamente. Entendeu? Entendi. Tá? Aí aqui está uma dissertação de mestrado em grafo. Né? Aqui, usando alguns, damos atenção ao não sei o quê. Aí considere um double star, não sei o quê. Aplicando o algoritmo, obtemos o polinômio característico. Então, tem uns conectivos até que se usam. Por exemplo, obtemos. Tem uns conectivos em português que são usados, entende? Os conectivos em português são diferentes do de inglês, não são exatamente igual. Então, por exemplo, em inglês não se usa prova, se usa demonstração. Né? Então, tem mas em inglês se usa proof. Proof, já ouvi. Proof. Então, para encontrarmos o valor de sigma, então tudo é em terceira pessoa. Portanto, tá? Então tem o que é comum, né? Tá? Mas você até poderia usar uma outra pessoa, porque eu acho que em outras áreas se usa uma outra pessoa, sabe? Mas tipo, sei lá, na educação talvez se use outra pessoa para fazer o texto. Mas se você escolher essa pessoa, você tem que seguir com ela fielmente. Entendi. Entendeu? Você não pode ficar mudando a pessoa. Tá? Tem uma coisa que eu estava pensando, né? Você usou linearizar, mas o processo não é exatamente assim. Você não está linearizando você está linearizando só esse termo, né? Então você tem que dizer o que você tem que. Duílio, eu também concordo com você nessa observação. Você tem que tomar cuidado, porque linearização da variável. Da variável. Tem que definir, tem que deixar claro que é uma definição que você quer usar, exatamente. É uma coisa herdada da teoria, então a gente só usou, né? A da teoria usa isso, né? Porque o nome que eu achei que era melhor é redução de ordem. Mas porque a gente... Mas eu não sei isso se na aí teoria usa. Já vem... A notação a gente já está usando a mesma coisa que se usa normalmente. Mas eu concordo que é estranho, porque... acho que você tem que definir apropriadamente o que é linearização aqui. Você tem que dizer, processo de linearização significa substituir um termo por isso aqui. Né? Sim. Tem que deixar isso claro. E aí, para fazer isso, talvez ao invés de botar U, como você está sempre usando x, talvez botar assim, pegar o xi elevado a r e botar xi. Acho que isso fica mais claro aqui. Talvez seja interessante. Né? Talvez isso aqui ajude a ficar um pouquinho claro para o leitor. Né? Talvez isso.
como ali, né, no U e no UP também, usar o X, que está escrito exemplo, Sim. Aqui, por exemplo, na verdade, é uma outra coisa que você está fazendo, exatamente, né? É pegar um XI, se você tiver XI, XI, XJ, mudar, né? Sim. E aí, se você usar, não precisa usar aspas, eu acho, né? Não precisa... Sim. Não precisa fazer isso. Aqui um negocinho, eu acho. Aqui você bota como podemos observar, mas eu não sei se isso aqui é a consequência da proposição que você fez. Vou ter que tentar entender aí onde é que eu estou. Essa proposição é que seja um gráfico N estrela, onde o vértice X está no centro de todos os vértices, que PDE é X mais produtório de XI. Sim, vamos lá. E aí você bota. Então, podemos observar o conjunto dependente máximo X1, X2, X3, Xn. Isso é a consequência da proposição. Isso, exatamente. Então, se é a consequência da proposição, você tem que botar isso explicitamente. Sim. Por que você pode observar? Por causa da proposição. Então, você tem que botar como consequência da proposição Sim, claro. o conjunto independente máximo desse grafo, do grafo N estrela, é esse aqui. Entendeu? Entendi. Você não pode deixar... Se podemos observar o conjunto independente máximo. Fica muito solta a frase. Isso aqui é muito solto. Tá? Tá vendo? Aqui que eu estava comentando. Você agora usa estrela. Entende? Você pode até não usar o estrela, mas tem que dizer lá que não vai usar e pronto. E não usa. Aqui, é porque um lugar você usa, outro lugar você não usa. Tá vendo? Aqui você está usando o estrelinho. Tá vendo? Antes você não estava usando. Agora você começou a usar. Aqui tem quando for imprimir, eu acho que esse negócio aqui em verde claro não vai aparecer direito, tá? Talvez você tenha que usar um verde escuro ou azul, tá? Tá. Porque você deve imprimir em preto e branco. Esse negócio aqui, a minha experiência é que isso aqui vai quase sumir, tá? Tá bom. Aqui. Aqui uma coisa, aqui é o caption, né? Que tá vendo? O caption é grandão, aí parece o texto. Tá vendo? Nesse caso. Aí acaba parecendo que faz parte do texto às vezes. Tá. Mas se eu botar em negrito, eu resolvo o problema já. Só o caption. Não, você bota só o figura. Se você for botar em negrito, em geral a gente bota esse aqui. Se você botar em negrito é isso. Em geral, o caption que você faz é mudar às vezes o tipo de letra. Mas não precisa ser em negrito. Em geral, bota tipo outro tipo de letra. Tipo sim. serif. Né? Aqui é o negócio da voz, né? Que aí eu comentei. Já. Não, tá bom. Isso aqui é aquela coisa que eu já comentei. Tá. Tá bom. Aqui tem que tomar um cuidado, que eu comentei até com o Montalban, né? Você vai buscar o menor grau para tentar resolver o problema mais rápido, né? Tem que explicar melhor isso aqui que você está querendo fazer, tá? Porque... Aí é como se fosse um primeiro passo. Né, exatamente, mas não tá. Aqui tá, da forma como está escrito, parece que se você pegar o de menor grau, você resolveu o problema. Então... Não quer dizer isso.
Então tem que melhorar assim, a redação para não ter essa ambiguidade. Né? Que aí na apresentação você melhorou um pouco. Você já deu uma melhorada nessa exposição. Aqui tem um negócio assim que eu acho que talvez seja mais simples, vai botar 2N mais 2, botar 2N, não sei se é melhor. Isso aí eu vou ter que pensar sobre isso. Porque aí bota 2N, N. Sim. Né? E eu achei uma carência de explicar o resultado. Eu não achei aqui você explicando o resultado. Eu coloquei isso, exatamente. Hã? Coloquei direto, Você não explica o porquê. Né? Aí, na verdade, você agora fez uma abordagem sobre o número de dependência máximo, né, para caminho, né? Botei aqui máximo para o caminho, mas você poderia enunciar um resultado, porque você já fez um trabalho aqui, você poderia enunciar uma pequena proposição, o teorema, né, sobre esse número. Que eu entendi vem desse M28, por exemplo, do M18, sempre, né? Pelo menos eu entendi isso, né? Que vai vir desse número aqui que você estava fazendo conta, né? Isso, A gente tem então você pode fazer um resultado. A partir daí que a gente sabe o grau dos outros na mudança de paridade. A gente tem que ter aquilo como referência. Não, mas eu digo só para... então, mas é para isso que eu acho que dá para você obter um resultado para o número de dependência, para o caminho. Eu entendo isso, que aquilo ali já te dá um número de dependência, né? Para um caminho, né? Para um grafo caminho. Isso. Deixa eu diminuir aqui para ir mais rápido. Aqui, não era. Só marcando. A parte aqui da demonstração, confesso que eu não consegui parar para ler tudo. Tá? Realmente não consegui. Isso aqui é a mesma coisa Aqui eu acho que tem que tomar cuidado, que eu acho que nem todo, né? O quê? Que você diz que a união de todos os conjuntos independentes máximo de cada subgrafo forma o conjunto independente máximo do grafo. Isso é verdade? Por quê? É sempre verdade? A união de todos os conjuntos independentes máximos de cada subgrafo? Forma o conjunto independente máximo do grafo? Não. Aí é a união dos conjuntos independentes máximos que estão destacados. Não sei se essa é a sua dúvida, Duílio, mas não quer dizer que qualquer conjunto independente máximo de um grafo sirva. Tem que haver compatibilidade então com os vizinhos. Né? Exatamente. Eu entendo. Entendeu? Então tem que estar destacado isso. Ele até explicou na apresentação, mas no texto não ficou claro. Ele explicou que tem que ser compatível com o vizinho. Mas exato, no texto... mas aqui não tem isso daí falando. É isso que eu vejo. Então, por exemplo, aí você não pode pegar o cara que está aqui, né? Isso. Porque, se você pegar esse aqui, não funciona. Sim, entendi. Apesar existe pode causar uma confusão. Então você tem que dizer aqui, existe uma seleção particular dos conjuntos independentes máximos que resulta no independente máximo do grafo, né? Tipo isso, né? Tem que explicar isso. É verdade. Você diz aqui, a união de todos os conjuntos independentes máximos de cada subgrafo forma o conjunto. Ou seja, você diz que qualquer união. Não é qualquer união. Né? Na verdade, quando eu escrevi isso, eu queria dizer neste exemplo aí, mas eu também não comentei, eu acho que. Eu falei, repara que... na verdade, eu estou comentando esse exemplo, né? Mas eu entendo que pode ser melhorado, sim. Mas você tem que... Essa união de todos podia ser substituído por a união dos conjuntos destacados.
Não qualquer, né? Um certo. Isso, entendeu? Ok. Um exemplo agora que eu não entendi esse aqui, que você não coloca esse vértice. Porque aí nesse caso não conseguimos. Sim. Não conseguimos ter um conjunto, dois conjuntos, né? H1 e H2, dois subgrafos, que tomando o máximo de ambos conseguimos o máximo do todo grafo, né? E aí o que acontece? Foi tomado dois subgrafos, foi tomado o máximo de cada um subgrafo, mas como sobrou um vértice, né? Isso aí está querendo mostrar que a inclusão desse vértice em qualquer um dos subgrafos ali, a gente já não ia tomar o máximo dele, ia tomar o maximal de algum dos dois. E aí não daria para aplicar o teorema de saturação. Nesse caso, usando essa técnica de selecionar os subgrafos, né? Eu entendi que você estava usando... Ele está evidenciando aí, Duílio, que nem sempre é possível usar o teorema de saturação local. Nesse grafo aí não dá, né? Quando você consegue separar conjuntos em que cada um é saturado, ou seja, cada um tem um máximo, tudo bem, mas nem sempre dá para fazer isso. Tá. Sempre sobra em um vértice que não pode ser marcado. Tá, entendi. Tá joia. Então, só isso daí. Esse que era um comentário que eu fiz, né, para o Montalban, né, que aí eu acho que se a gente fizer uma estrutura de dados, né, interessante, tipo do cliquet, aí você consegue um algoritmo eficiente, né? Caramba, falou grego esse cliquet aí. Isso aí, na verdade, para o Montalban, mas... Eu acho que acabou. Eu passo aí obrigado, então, pelo convite. Passo a palavra para o William. Obrigado, professor. Muito obrigado, Duílio, pelas suas contribuições. A gente vai, com certeza, levar em conta e mais para frente vamos alterar. Bom, agora eu passo a palavra ao professor William para que dê também suas sugestões. Por favor, professor. Boa tarde. Primeiramente, agradecer ao Montalban pelo convite, né? É um prazer participar dessa defesa. A mais do Marlon, conhecido aí também um pouco da área de matemática aplicada, né, Marlon? Então, eu já sabia antes, né? Fez a iniciação científica com o professor Renan Teixeira também. Então, eu já sabia como você apresentava bem seus trabalhos e como você também escreve muito bem, né? Então, parabéns aí pela defesa. Excelente apresentação. Obrigado. Eu já tinha visto lá uma prévia no seminário, né? É verdade, pura, então me ajudou bastante a entender um pouco mais sobre o trabalho. Então, primeiramente, parabéns pela apresentação e pelo texto, muito bem escrito. Eu vou até, em relação até alguns comentários do professor Duílio, em relação à notação, né, equação, parênteses, a letrinha E, letra maiúscula, figura, às vezes até o modelo que a coordenação passa para vocês, né? O modelo em LaTeX, talvez você tenha usado, e ali nesse modelo esteja esses erros, né? Então, até foi importante o professor Duílio colocar. Você provavelmente usou o modelo, né? Do TEC que a gente envia pela coordenação. Eu me baseei totalmente. Então, realmente, os comentários do professor Duílio, com toda razão, a gente vai corrigir no modelo que pode estar influenciando negativamente aí na hora de vocês reproduzirem, né? Mas tem razão o professor Duílio aí. O modelo tem que mudar essa forma do caption das vamos conversar, exatamente. Tem que melhorar. A questão do título, né, destacado de alguma maneira, a gente pode conversar juntos depois e reformular isso, então foi bom para o professor Duílio ter colocado. Então, assim, eu fiz alguns comentários também. Primeiro, falar que você apresenta muito bem, você é empolgante, é visível como você fica empolgado, né, e quer estimular os outros também, né, e você fica feliz em estar apresentando. Você já tinha visto isso na matemática aplicada, agora também vejo agora como você fica feliz na hora de falar dessa modelagem, que é uma modelagem que foi feita, né? E que você usa ali alguns conceitos da nossa álgebra 1, vamos dizer assim, que você deve ter visto na álgebra 1, para introduzir os polinômios de independência ali. Então, assim, parabéns por isso, sabe? É uma maneira de você divulgar mais o seu trabalho. E é importante para a gente também, não só o conteúdo é mais importante, mas a forma que a gente está passando também, né?
É importante que aí você tem um talento, parabéns. Obrigado, professor. Obrigado. De chamar a atenção. E realmente, como eu até comentei com o professor Montalbán, os capítulos 3 e 4 são sensacionais, cara. É um capítulo de livro, está muito bem construído, sabe? As coisas vão se conectando, uma leitura muito agradável, né? Você insere no final aquela anotação especial lá, para verificar essa troca de paridade, né? Esses saltos que acontecem, né? Isso já conecta perfeitamente com o teorema de saturação local, sabe? E você... É muito legal como as coisas vão se conectando e você vai ficando feliz ao ler o seu trabalho. Eu entendo que os capítulos 1 e 2 foram bem sucintos, né? Que é mais uma forma ali, talvez... Você estudou um pouco, talvez, aquilo também, né? Para poder chegar, né, nas aplicações, mas é visível como você não se dedicou tanto da forma como você dedicou nos capítulos 3 e 4 para escrever, né? O capítulo 1 e 2. Então, para o leitor, pode ser que ele ache um pouco estranho, né? Então, esses comentários do professor Willis são importantes para melhorar ali essa construção que você fez do capítulo 1 e 2, que é quase com uma ajuda ao leitor ali, né? Você está passando os conhecimentos mínimos ali para o leitor que não está muito familiarizado, ler e poder ser capaz, que é o meu caso até, que não tinha muito conhecimento da sua monografia, né, do assunto, poder entender. Então, eu entendi o que você quis passar, mas é importante você fazer algumas ressalvas, até na introdução, às vezes, sabe? Deixar claro isso. Talvez um número maior de referências, possa auxiliar e orientar o orientador para ele ficar ciente que os capítulos 1 e 2 é para isso. Tá? A base ali mínima, mas se ele quiser, já tiver essa base, vai para o capítulo 3, que é onde a mágica acontece, né? Onde tudo está acontecendo ali e é o lindo do seu trabalho. Tá? Eu vou fazer agora, assim como o professor Duílio colocou, alguns comentários durante o texto, eu fiz algumas marcações, mas eu sou meio dinossauro, cara. Eu escrevi tudo no papel, sabe? Eu vou digitalizar e te passar depois, tá? Eu vou falando mais ou menos aqui. Se você quiser compartilhar o PDF, não sei se conseguiria. Vai ficar um pouco mais fácil, mas eu vou só comentar algumas coisas, tá? Durante o texto. Tá, eu vou abrir aqui. O professor Duílio organizou melhor do que eu, mas eu vou te passar também as minhas anotações e o PDF também, que eu fiz algumas marcações, tá? Vou ver se eu encontro aqui. Então, assim, eu não tenho nenhuma crítica assim, ao seu trabalho. O que eu vou colocar aqui é mais para tentar valorizar ainda mais o que você fez, tá bom? Tá. Então, assim, eu vou comentando mais ou menos. No resumo, deixa eu ver aqui. Vou esperar você compartilhar, se for. Eu acho que ajuda um pouco, tá? Deixa eu ver aqui o. Ah, achei. Tava procurando onde é que tá. Tá abrindo aqui. Beleza. Muita dúvida que eu tinha, você já explicou na sua apresentação. Realmente tem coisa que você expôs muito melhor na apresentação, nas explicações. O professor Duílio também já fez alguns comentários que eu também faria, né? O professor Duílio falou que não tem muito conhecimento, mas tem já bastante conhecimento em teoria dos gráficos, que eu sei. No resumo, eu marquei o seguinte: você escreve assim. Você escreve assim: polinômios de independência de alguns grafos são obtidos como exemplos da técnica. Aí eu perguntei, quais grafos, sabe? Acho que você poderia explicar um pouco melhor o que exatamente você fez. Porque acho que, em resumo, vamos supor o seguinte: alguém queira trabalhar um pouco com polinômio de dependência, uma aplicação em grafos e tal, e descubra seu trabalho na internet. Ele vai ler o título, né? Vai ler ali as palavras-chave, é o que você faria às vezes, né? Começa a pesquisar. Vai ler as palavras-chave, começa a interessar e vai ler o resumo. Então, no resumo, você tem que colocar ali todo o seu talento de divulgação científica ali, empolgar o leitor, sabe? Então, você acha que você pode um resumo, não pode ficar também, acho que, gigantesco, mas nesse ponto aí você poderia colocar um pouco mais que grafos foram esses, sabe? Esses grafos especiais. Você fez tanto exemplo interessante aí, né? Esses caminhos geradores, as aplicações gerais, essa nova notação que você inseriu, extremamente elegante, sabe? A saturação local, a utilidade da saturação local, a importância de fazer, quando possível, né, aplicar esses teoremas, que você pode, talvez, enriquecer um pouco mais o seu trabalho. E durante o texto você faz isso, só que eu acho que no resumo merece também algum tipo de comentário em cima disso. Não sei se consegui explicar mais ou menos o que eu estou, né? Sim, Falar sim. que foram isso um pouco, sabe?
mostrar a importância aí do seu trabalho também aí no resumo, tá certo? Tá certo. Na introdução, na página 1 mesmo, você faz, acho que no parágrafo 2, você começa a colocar diversas aplicações, né? E eu acho que aí vale algumas referências, tá? Você fala né, da química, biologia, psicologia, então tantas áreas interessantes, talvez aí possa ser interessante colocar algumas referências, porque na introdução a gente acaba colocando um pouco também dessas. Você pode ver que todas as referências estão na introdução, né? Como normalmente a gente faz, tem os objetivos, justificativa, um pouco das conclusões, mas até para dar uma certa credibilidade até do que você está colocando aí, seria interessante, sabe, colocar ou algum texto que você mais ou menos fez referência, para você saber que existem essas aplicações, ou colocar, para cada área dessa, colocar alguma aplicação ali. Não é o foco do seu trabalho, eu sei, mas para o leitor pode ser interessante, pode ser o foco de outra pessoa e pode ser um auxílio, vamos dizer assim, tá? Então, eu penso assim. No parágrafo 2, você coloca o seguinte, na página 2, perdão, no segundo parágrafo, vou até colocar aqui. Você fala assim, há um grande número de trabalhos focados em encontrar barreiras superiores e inferiores para o número de independência de acho que é grafo, né? Não deve ser gráfico, né? Deve ser grafo. Tá. Do grafo, aí você continua, né? Aí você fala assim, deixa eu ler daqui que acho que é melhor. Alguns autores publicaram algoritmos bastante eficientes que permitem a determinação exata do número de independência de um grafo, desde que não seja muito grande. Aí eu faço duas perguntas aí. Eu sei que não é o foco do seu trabalho, mas é mais por curiosidade. Esse não muito grande seria o quê, mais ou menos? Vocês têm estimativa? Sim. Depende do grafo, da máquina? Cara, sinceramente, eu não sei o que quer dizer. O quão grande é isso? Eu não sei. É que não foi o foco, né? É um foco futuro. A gente tem que buscar, porque isso aí é algo conhecido, mas de cabeça, quanto isso começa a comprometer, a gente tem que buscar esse número. É meio relativo, né, também, eu acho, né? E esse algoritmos eficiente, essa eficiência tem a ver com o que exatamente? Porque eu sei que não é o foco, mas tem a ver com a precisão desses algoritmos, que ele fala determinação exata, né? Não sei se esse termo eficiência seria o mais interessante aí, sabe? Aí tem a ver com precisão, né? Na verdade, aí ele foi mais instruído, né? Não é o foco dele mesmo, mas tem a ver com quanto o algoritmo chega rápido ao resultado, essas coisas assim, né? E nesse tipo de trabalho, que envolve muitos... por exemplo, trabalho de grafos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos problemas são... a partir de um certo número de vértices, por exemplo, você começa a tornar o cálculo inviável, começa a demorar demais. São os problemas, muitas vezes, problemas NP completos, né, que começam a inviabilizar o trabalho. Então, nesse sentido, a questão da eficiência. Entendi. Perfeito. Foi mais curiosidade mesmo, porque você ia lendo o trabalho do Marlon, de ficar pensando, cara, como é que pode ser implementado isso, né? Vai vindo na sua cabeça, né? Como é que essa construção pode ser feita? Então, é mais por essa curiosidade. E você que também coloca nesse final aí, você fala duas vezes isso, eu achei que você ficou um pouco receoso, talvez, em que você fala o procedimento descrito nesse trabalho não se destina a substituir algoritmos existentes, mas oferecer uma ferramenta concreta, não computacional, para demonstrações de resultados. Você escreveu isso duas vezes, existe uma preocupação com isso? Isso aí foi uma influência minha, porque, na verdade, eu trabalhei com isso aí há algum tempo atrás, a gente mandou um artigo, foi até aceito recentemente, mas porque uma das críticas de um dos revisores, que foi essa, assim, a gente devia enfatizar a utilidade, porque existem técnicas, existem códigos preparados para calcular o número de dependência, mas então, por que introduzir uma técnica desse tipo? Para que seja usada nas demonstrações concretas, porque
às vezes é feio você ficar demonstrando usando um programa de computador, né? Matematicamente é mais elegante, é mais conveniente em muitas situações você usar uma técnica concreta, né? Em vários resultados teóricos é útil você fazer isso. Então, essa ênfase aí foi sugestão minha, né? Entendi. Não, perfeito, concordo plenamente. Mas será que em algumas situações esse procedimento adotado pelo Marlon não seria até mais interessante? Ou talvez em algumas situações pudesse fazer uma coisa mais híbrida, talvez, né? Uma parte montar um subgráfico que faria de parte teórica, tentar juntar com o computacional. De certa maneira, essa ferramenta poderia ser útil, não só para demonstração. Claro que demonstração já é uma área, né? Mas além disso, não poderia ser útil, talvez, para auxiliar a parte computacional, talvez, né? Olha, isso aí, na verdade, tem uma longa história. Eu e Duílio já tentamos utilizar os polinômios, Entendi. Mas existem formas de calcular atualmente melhores do que os polinômios. Os polinômios demoraram bastante, pelo menos da maneira como a gente utilizou. Então, isso é um processo ainda que estamos desenvolvendo, mas ainda não chegamos a uma super maneira de usar os polinômios, não. Então, por enquanto, acho que pode, para demonstrações de resultados, né? Tá fechando bem ali. Mas para montar um código, ainda não temos uma coisa muito boa, não. Entendi. Mas eu acho que pode virar realmente, talvez, uma ferramenta, não para substituir também, mas para auxiliar, ajudar ali, o computacional, né? Sim. Aí, no último parágrafo, onde você faz a descrição, né, dos capítulos, é mais ou menos em função, até que o professor Duílio comentou um pouco, ele fez alguns comentários interessantes. O capítulo 2 realmente tem aquele parágrafo enorme, com vários conceitos, teoria dos grafos, é pesado ali. Eu acho que aí, nessa descrição, você poderia colocar algumas referências e fazer alguns comentários mesmo sobre isso, sabe? Para que o leitor, se ele começar a ler o capítulo 1 e 2, ele não perceba como o seu capítulo 3 é bem feito. Não que o capítulo 1 e 2 não sejam, mas só que você tem outra abordagem, é mais objetivo, né? Ali não é mais direto, é mais sucinto, sabe? Então, acho que aí você poderia colocar alguns comentários nesse sentido, algumas referências, sabe, sobre a lógica proposicional, teoria de grafos, mais básicas mesmo, e fazer esse comentário, tá bom? Tá bom. Porque senão o leitor realmente, ele vai ler o capítulo 2, aquele primeiro parágrafo ali vai ficar meio, né, uma leitura meio difícil de acompanhar. Depois você mostra os exemplos, aí começa a melhorar a visualização de tudo que você... É até uma maneira talvez mais fácil do que você ficar refazendo o capítulo 2. Acho que também não há necessidade. Que não é o foco, tá? Aí você coloca no final, no capítulo 4, a técnica é aplicada na demonstração do teorema da saturação local e o teorema é aplicado a alguns grafos. Eu acho que é interessante colocar quais foram os grafos, talvez. São gráficos meio, talvez, famosos. Tem nome, né? MTBA, CQT, então talvez tenham, né, sejam conhecidos e mostrar também a importância da aplicação. Porque eu fiquei pensando assim, o que seria... Tu tem um grafo lá, acho que foi o penúltimo, KRA, e o que seria encontrar o número de dependência sem usar a saturação local? Você tem uma importância grande ali, né, ou não? O trabalho seria bem maior, né? Geralmente em grafos de rede assim muito grandes, a saturação local, usar esse teorema é mais vantajoso, porque, por exemplo, se a gente usar caminhos geradores, a gente vai ter já um polinômio muito grande e as arestas que vão ser ali, que não estão no caminho gerador, a gente vai ter um polinômio muito maior. Para depois a gente multiplicar isso, realmente, para grafos assim, rede, muito grandes, a saturação local é ideal. E quando a gente particiona, vamos dizer assim, em subgrafos, esse grafo grande, aí a gente pode usar o caminho gerador para achar o conjunto dependente máximo de um grafo menor, né? De um subgrafo menor, que faz parte do grafo maior. Isso, exatamente. Eu acho que você pode colocar um pouco, isso mesmo que você falou agora, um pouco aí no final, sabe? Mostrar um pouco a importância, né, dessa aplicação para esses casos mais grafos de rede e tal, né? Porque esse caminho gerador é interessante quando ele já contempla um número grande de arestas, né? Aí realmente o negócio já fica... O que sobra, né? Ele já
já contendo bastante, né? Aí fica interessante aplicar, né, a ideia do caminho gerador aí. Então, acho que você poderia colocar um pouco isso também, tá? Talvez reforçar aí. Então, é mais nesse sentido, sabe, Marlon, de mostrar a propaganda, vamos dizer assim, né, do seu trabalho, jogo desde o início, como o seu trabalho foi bem feito, tá? Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Isso tudo está explicadinho aqui, tá? Eu vou te passar. Tá. Aí no capítulo 3, por favor, página 13. Deixa eu ver aqui. Isso, foi essa definição 3.1.5, mas eu já vi que o professor Duílio já fez o comentário sobre a anotação ali, tinha algumas... tinha umas coisinhas aí, o professor Duílio já falou, então não há necessidade. Na página 14, por favor, tem a questão da proposição, que é a equação, né? O professor Duílio também fez isso. Aí eu só queria fazer uma questão, porque a equação que segue, a equação 3.4, você fala assim, a equação 3.3 pode ser desenvolvida usando a proposição 1.1.2, lá do primeiro capítulo, né? Isso. Os teoremas, que é a distributividade e a lei de Morgan, né? Tá? Isso. Mas você não usa tudo isso para chegar na 3.4, né? Não usa. Isso vai sendo feito depois, conforme, eu acho que talvez você possa reconstruir isso de outra forma, tá? Vai sendo feito aqui, né? Já no exemplo aqui, eu já... Dá para entender, aqui, mas na hora você fica um pouco assustado, sabe? Aí depois você vai... Então, acho que você pode... Exatamente. Organizar, ser mais direto mesmo, né? Porque ali, só volta um pouquinho, por favor. Na verdade, Aí. Isso. A equação 3.4 é resultado da equação 3.2 e 3.3 ali, né? Basicamente é isso, né? Exatamente. Isso. Aí você, depois da equação 3.4, usa a equação 3.5, que é o morfismo, para obter 3.6, isso é isso mesmo. E depois aplica a lei de Morgan para chegar na 3.7. Acho que é mais ou menos isso que foi feito, né? Então, acho que você pode, sabe, fazer passo a passo mesmo, ajuda na hora de você acompanhar as equações, tá bom? E a distributiva, se você quiser, nem usa, né? Só vai usar nos monômios, né? Acaba que está usando, até para observação depois, né? A distributiva... ela fica mais complexa se a gente usar a distributiva aqui e depois aplicar o morfismo, fica bem difícil. Mas, por exemplo, para um caminho P2, eu até usei aqui na observação, eu fiz uma observação usando a distributiva e depois apliquei. Né? Exatamente. Mas é isso aí, realmente. Outros comentários aqui, mas aqui são coisas mais diretas, depois você vai poder olhar direitinho. Foi, assim, muitos exemplos, muitas aplicações, foi bem útil, bem interessante. Acredito que tenha dado trabalho para você desenvolver tudo isso, então foi muito bom. O resultado bastante interessante que você coloca aí. Tá? Interessante também essa notação que você insere no final, extremamente elegante, né? Prever essa troca de paridade, isso é extremamente elegante. E como você vê a notação, os exemplos, você sente que está assim, faltando alguma coisa, que, a meu ver, é a saturação local, que chega como um teorema, um resultado bem interessante também. E é curioso, realmente, quando você vê o teorema de saturação local, parece muito genérico, né? Aí você vai e apresenta aquele ciclo de 7 vértices lá, né? E como isso desmonta, né? Como, a teoria do gráfico é muito visual, né? Até a primeira definição que você coloca de conjunto máximo, depois maximal, os maximais, você olha assim, caramba, não pode ser aumentado. Aí isso mexe um pouco, sabe? Aí tu bota o primeiro desenho ali, o gráfico caminho, já te desmonta tudo, realmente tem toda a razão, faz todo sentido. Aí você volta para ler de novo, sabe? Porque aí você vê como a definição tá bem feita, né? Então, assim, é bem interessante. A primeira vez que eu leio um trabalho sobre teoria de grafos, sabe? Então, assim,
Foi bem interessante, gostei bastante de ter lido e de ter aprendido. Se eu só ver aqui algumas considerações mais finais. Obrigado. Agora, só a parte computacional, mais ou menos, vocês falaram também, mas aí, como o trabalho futuro envolve um pouco essa parte computacional, você tem interesse, Marlon, de continuar essa pesquisa, que eu acho que tem muito a ver com o que você já estudou na graduação. Você pretende aí no mestrado? Como é que estão aí suas... Olha, eu, de coração, eu tenho muito interesse de pesquisar em teoria de grafos. Eu acho que foi uma área que eu envolveu paixão de estar fazendo aquilo, e eu não... Foi a primeira vez que eu senti isso, para falar a verdade. Claro que eu gosto de matemática, eu gosto bastante de estudar, mas, assim, o sentimento que eu tive estudando grafos, eu não tive com nenhuma matéria. Então, eu gostaria muito. Não sei se eu posso, se tem como, mas, enfim. Mas eu gostaria. Ah, que bom, é isso aí, cara. Eu acho que tem tudo a ver com o que você... Eu acho que é interessante porque você acaba usando muita coisa do que você estudou na graduação, nessas disciplinas, de certa maneira, também aí, né, para desenvolver tudo isso que você fez, né, numa teoria nova, né? Então, realmente, eu que fiquei lendo, fiquei também admirado, gostando da área. Imagina você que, né, pegou mais a fundo e se aprofundou com o tema. Mas vai fazer mestrado quando? Já está... Vamos ver, né? Eu estou querendo ir para rural. Não sei se lá eu posso pesquisar nisso. Da onde? Tenho para rural, né? Querendo ir para o FRJ. Mas tem outros lugares, né? Mas, assim, gostaria muito de continuar na rural. Entendi. Eu conheço todo mundo, os professores. Não sei, eu acho que vai ficar mais ambientado, mais feliz, entendeu? Entendi. Tem esse lado também, que é bom, mas às vezes se aventurar também faz parte. A gente nem imagina que, né? A gente faz parte também. No início, às vezes, é difícil, mas, em geral, vale sempre a pena depois. Eu fico, assim, preocupado, porque eu acho que para já mestrado em grafos e assim por diante, eu acho que tem que saber bem computação. Apesar de eu ter feito uma IC e eu tive que trabalhar um pouco nisso, eu não sou tão craque nisso, né? Porque eu não fiz muitos cursos de computação. Eu fiz licenciatura. Então, eu fico preocupado quanto a isso. Mas eu acho que, estudando, né? Vamos ver. Acho que... Você não precisa chegar no mestrado sabendo tudo, não. Imagina você chegar numa pós aí e falar, olha só, eu fiz iniciação científica na área de matemática aplicada e computacional. E minha monografia, que foi uma outra iniciação científica, esse trabalho aí, ao meu ver, e na teoria de grafos, sabe? E na sua da licenciatura. Eu acho que você tem muita coisa aí, cara. Tem uma experiência muito grande já, não vai achando que... Não vai se diminuindo, não, que é pelo contrário, cara. Você tem os grandes alunos que eu conheci aí na Rural, aí, com certeza. Então, independente da escolha que você tome aí, é sucesso. Ainda mais com o orientador aí, Montalbán. Excelente. Não tem erro, né? Marlon, parabéns. Tá? Vou enviar ele mesmo, tá? As anotações, com um pouco mais de detalhe, tá bom? Aí qualquer coisa também pode me perguntar, se tiver alguma dúvida nas anotações, tá bom? Parabéns aí a você e seu orientador. Obrigado, professor. Bom, obrigado pelas sugestões, William. Bom, eu acho que as observações sobre o texto foram esgotadas já, né? Vocês falaram de tudo, muitas coisas, e vamos considerar, é claro. A maioria que eu tinha observado também era com relação à parte inicial, que podia ser mais devagar, mas, de uma forma geral, já falando sobre o próprio Marlon, ele é um aluno exemplar. Eu acho que o que colocar para ele fazer, ele vai dar conta. Ele é do tipo de aluno que corre muito atrás e já está apresentando resultado antes do prazo, corre atrás de você, e eu que gosto eu não ligo para
a hora que o aluno vai perguntar, quando a pesquisa, assim, eu gosto de receber a qualquer momento, de noite, sábado, domingo, e ele mandava, ia mandando as coisas assim que ia fazendo. Então, eu acho que ele se empenha muito, e isso traz resultados. Então, as considerações a gente vai alterar, e com relação aos planos para o futuro, nesse momento, eu acho que ele tem total condição. Mas nesse momento, eu estou envolvido com o Profmat. Eu não sei como poderia ajudá-lo, talvez com uma co-orientação, se fosse em gráfico, de repente ele participando do outro mestrado, né? Mas no Profmat não há espaço para isso. Então, realmente, eu acho que ele poderia aproveitar essa bagagem. Mas eu não sei, talvez eu entraria como um orientador, de alguma forma. Mas eu acho que ele tem que correr atrás disso quanto antes. E se for em outro lugar também, eu acho que não necessariamente você vai precisar da parte computacional, não. E se precisar, está em tempo, né, de correr atrás disso. Mas, dependendo de onde você vai pesquisar, eles valorizam muito a matemática. Se você for estudar teoria espectral de grafos, por exemplo, você precisa de muita álgebra linear. Então, vale a pena dar uma sondada em alguns lugares aí, e nem sempre eles esperam que você saiba tudo da parte computacional, não. Mas você pode entrar em contato para a gente conversar sobre isso também. Mas, de resto, eu só tenho elogios. Ele é muito empenhado, se foi um trabalho bem duro, e ele se dedicou bastante mesmo. Como eu disse, deu para perceber que o que colocar para ele fazer, ele vai dar conta. E Montalbán foi o quê? Foi um ano, mais ou menos? Não foi? Foi mais ou menos um ano, ou não? O quê? Foi mais ou menos um ano vocês trabalhando juntos, ou não? Não, foi menos. Não, foi menos. É porque ele teve mais tempo, ele teve muito tempo para trabalhar, na verdade. Ele não fez muita matéria junto, né? Ele tinha esse trabalho para fazer, principalmente. Mas ele aproveitou muito esse tempo. Ele estava muito, muito focado. Eu me surpreendi, já tem o texto aqui, professor. Caramba, já? E ele ainda queria apresentar antes do aniversário, né? Então, eu fiquei com certo receio, mas como ele já me apresentou o texto logo, então deu tempo, tranquilo. Ele foi duro, teve que tirar muita dúvida. Ele fez o curso de grafos comigo. Na verdade, começou a fazer uma vez, mas ele deu uma saída, depois voltou e fez o curso, né? Então, não, eu já fui fazer o curso de grafos já na intenção de pegar uma monografia. Então. Aí já... E ele tinha vontade de fazer esse curso mesmo. Ele fez bem o curso. E depois a gente foi conversando, e ele, inclusive, tinha uma parte meio ambiciosa que não deu tempo da gente trabalhar, que era buscar uma fórmula geral para os grafos de caminho. E isso é uma coisa mais de mestrado mesmo para frente, mas é que não deu tempo. Aí já seria demais. Mas ele se empenhou bastante, apresentou vários resultados preliminares, mas que não deu para incluir no momento. Pode até ser uma ideia para o futuro. Mas só tem elogios mesmo. Parabéns, Marlon. Obrigado, professor. Bom, nesse momento, a gente tem que se reunir para tomar a decisão, né? Então, eu vou pedir para os convidados e para o Marlon saírem, né, da sala, para que a gente possa fazer isso. Tá, vou sair aqui. Tá bom? Bom, agora eu vou interromper a gravação para que a gente faça a nossa deliberação. Bom, vou ler aqui. Hoje, dia 19 de agosto de 2021, às 14 horas, através do Google Meet, instalou-se uma banca examinadora de monografia do aluno Marlon Mesquita Lopes Cabreira, sob orientação minha, professor Montalbán Moreira de Oliveira Júnior. E a banca foi composta dos professores Montalbán Moreira de Oliveira Júnior, presidente, Duílio Tadeu da Conceição Júnior e William Jerônimo dos Santos. A monografia, intitulada Polinômios de Independência e Grafos, foi iniciada às 14 horas e teve
duração de aproximadamente 26 minutos, e o candidato, após avaliado pela banca examinadora, teve o resultado de aprovado. Bom, parabéns, Marlon. Obrigado. Você foi aprovado, sua defesa foi aprovada. Parabéns. Obrigado. Você quer falar alguma coisa? Sim, claro. Gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui, primeiramente a Deus por me dar energia, força, né? Ainda mais nesse momento aí, ninguém da minha família ficou doente, enfim. Agradecer a Deus. Depois, agradecer a minha irmã Marília, que pelo carinho, pelo amor. Alguns amigos que eu também gostaria de falar. O Matheus e o Marlon, né, são meus amigos que me ajudaram bastante na graduação. Sempre quando eu estou lá, é um carinho enorme quando eu vou visitar eles em Barra Mansa. E eu queria agradecer a eles pelo apoio também na graduação. O meu amigo Gabriel Bittencourt, ele está fazendo medicina na UERJ, a gente está separado um pouco, mas a gente está sempre se encontrando, tomando uma cerveja, saindo, enfim. Também um grande amigo. O meu amigo Rafael, que está aqui presente, queria agradecer também a presença dele e o compartilhar várias resenhas lá no quarto, os risos, as brincadeiras, foram muito bom. E todo mundo do quarto, o M213 foi um quarto que me deu muita força, todo mundo lá estudando. Eu morava com um menino que também era muito bom, e sempre me dava um apoio. O Giovanni morou lá com a gente. Giovanni, não tem nem comentário, o cara é fenômeno. Fenômeno. Eu queria agradecer a Paloma, que foi minha companheira durante boa parte na graduação. Hoje somos grandes amigos. Pouca gente sabe, mas muita gente que faz cálculo 4 deveria agradecer ela, porque ela que pediu para o departamento abrir monitoria de cálculo 4, né? Ela foi uma das que movimentaram lá, pediram, abre aí a monitoria. E aí eu fiz a prova, porque foi eu que pedi para ela, que eu gostei muito de cálculo 4. Eu falei, poxa, não tem monitor, eu acho que eu me sairia bem. E aí ela pediu e deu tudo certo, me ajudou também nos documentos do intercâmbio. E além de aprender muito com ela, várias coisas. Queria agradecer a família dela, que sempre foi legal comigo, o pai, a Rita, a Marta, a dona Marlice. O Renan Teixeira, que foi um dos primeiros professores que me deu a oportunidade de pesquisar, numa iniciação científica. Todos os professores da Rural, a banca, professor Duílio, professor William, pelo tempo que vocês se dedicaram lendo e fazendo observações. Queria agradecer ao professor Montalbán pela orientação. Eu acho que eu não podia desejar alguém melhor. Ele superou o melhor para mim. Então, ele foi sensacional. Queria agradecer. Eu quero ser igual a ele. Se eu for igual a ele, beleza, vou ser um bom professor. Então, tá tranquilo. É só usar ele como exemplo. Nem preciso pensar muito. E deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém. Eu acho que meus pais, por final. Eu queria falar um pouco do meu pai, que meu pai, ele não tem... Ele é um cara que não tem muito luxo, que não tem muita vaidade, às vezes vai para o trabalho de tênis furado, acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, e a vaidade do meu pai sou eu, né? A vaidade do meu pai sou eu. Então, ele pode estar com tênis furado, mas ele não quer que eu esteja. Ele pode estar com a camisa manchada, mas a minha camisa não tem que estar manchada, né? Então, e quando eu peço alguma coisa, tá faltando uma borracha, ele vem com a caixa de borracha e me dá. Olha aí, ó. Toma para você aí estudar e tal. E também lapiseira quando estou precisando, tudo. Então ele tá sempre dando esse suporte. Gostaria de agradecer ele por tudo isso também. E para finalizar, eu acho que não estou, além da minha mãe, acho que não estou esquecendo de ninguém. Vou falar da minha mãe. Aprendi muito com ela. Ela tomou uma decisão na vida dela quando a minha irmã nasceu e eu nasci.
de começar a trabalhar em casa, né? E ela é costureira, então ela comprou umas máquinas de costura e começou a trabalhar em casa. E trabalhando em casa, ela ganhava menos que na rua, né? Que na rua, ela ia na fábrica, ela ganhava mais. Ela tomou a decisão de ser explorada, que ela ganhava R$ 2 numa blusa que ela fazia, R$ 3,50. Ela tomou essa decisão de ser explorada por amor a mim e a minha irmã. Ela, não, beleza, vou ser explorada mesmo, eu vou tirar minha vaidade, as pernas da minha mãe cheias de varizes, e tanto ficar sentada. Eu ia dormir, ela estava trabalhando. Quando eu acordava, ela estava trabalhando. Eu ficava, porra, a mulher não dorme, não. E os vizinhos da rua falavam, cara, tua mãe tá trabalhando de madrugada e para conseguir pagar o colégio. Então, os meus pais, eles, por causa desse amor, que eu cheguei até aqui. Queria agradecer muito a eles e as pessoas que estavam do meu lado e todos os meus amigos aí da graduação. Obrigado. Obrigado, Marlon, pelas palavras e queria também mandar um abraço para os seus pais. Parabéns a eles por terem criado você, que teve um sucesso tão grande. Não vai parar por aí, né? Ainda tem um futuro brilhante pela frente. E obrigado pelas suas palavras com relação a mim. Fico muito feliz com isso. Valeu mesmo. Valeu, obrigado. Bom, eu vou encerrar, então. Isso aí, parabéns. A nossa... a banca quer falar alguma coisa? Então, é isso aí, parabéns, né? Tipo assim, os próximos passos agora, né, na sua carreira, né? Você, então, tem agora um leque de opções, né, na verdade, né? E, assim, é verdade, como você falou, né? Você tem, talvez, interesse em seguir na pesquisa, fazer mestrado, talvez, né? Uma carreira acadêmica. E, assim, se você quiser seguir a carreira acadêmica, você tem que abrir a sua mente. Você tem que começar a perder vamos dizer, o medo, né? Que você falou que talvez ficasse na rural para fosse mais confortável, mas você tem que abrir a mente e uma coisa que eu aprendi, assim, eu acho que talvez no final da graduação um pouco, né? Mas você precisa todo lado que você achar que vale a pena tentar ir, você tem que tentar ir, entendeu? Porque a única pessoa que, talvez a partir de agora, você tem que contar de uma certa forma, você tem que tentar contar com você, entendeu? E, assim, ficar sempre na mesma instituição, fazendo mestrado, doutorado, etc., assim, só aprendizado nem sempre é a melhor opção, entende? Entendo. É importante você abrir a mente, porque as opções... Você tem que estar aberto para as opções que vão poder vir a você. E para você fazer isso, você tem que meio que, agora, tipo, catar os mestrados, ver onde tem aquilo que parece que você tem interesse, entendeu? Porque às vezes pode nem ser grafos, entendeu? Aí você vai ver. E aí vai surgir oportunidade de bolsa, vai surgir oportunidade dessas coisas, tá bom? Tá bom. Obrigado. Eu, por exemplo, surgiu oportunidade de bolsa para o doutorado, onde nem pareceu que ia aparecer. Apareceu no IMPA, entendeu? Que era difícil entrar. Eu ganhei bolsa, a maior bolsa que tinha no IMPA eu ganhei. Porque, na verdade, não tinha nem candidato. Uma área nova, entendeu? Na área de petróleo e gás. E eu fiz, entendeu? É verdade, assim, meu orientador, eu não tenho relação boa com meu ex-orientador de doutorado, então eu não... Assim, ele jogava na cara, não, porque você foi uma das últimas opções. Então tá bom, não tem problema. Eu tenho um equilíbrio, entendeu, emocional e tudo para dizer, tudo bem. Mas a vida me propiciou isso. Então tá bom, né? Exatamente. Então, assim, a coisa que você vai aprender é mais ou menos isso, né? Você tem que deixar a porta aberta, e você então tem que tentar as coisas, né? Olhar para onde você talvez tenha interesse, e aí, às vezes, surgem as oportunidades, tá bom? Tá, obrigado, professor. Marlon, só para te dar os parabéns pela defesa, pelo trabalho, pela história. Tenho certeza que seus pais estão orgulhosos, assim como nós aqui, tá?
e que você já retribui bastante tudo isso que eles fizeram por você e vai retribuir ainda mais, tá? Então, sucesso aí para você e um forte abraço e parabéns. Obrigado, senhor. Bom, então eu vou encerrar essa gravação e só para encerrar mais uma vez, dar os parabéns ao Marlon e aos pais que tiveram sucesso, né? Tudo que fizeram, todo o esforço valeu a pena. E não vai parar aqui, ele vai conseguir muito mais ainda, na verdade. Então vou agradeço a todos e interromper aqui a gravação. Um abraço. Um abraço, professor. Obrigado.